Se você está aqui, é porque sabe que o mercado para professores está brutal. Para cada vaga, há dezenas de candidatos e só quem domina as armadilhas escondidas é que passa para a próxima fase. Hoje eu vou te entregar o manual completo que eu usaria se estivesse no seu lugar, baseado nos meus 19 anos como professor e recrutador. Meu nome é Pedro Bartolomeu, este é o canal Colonga Kiambote. Aproveite já para dar aquele like e se inscrever no canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. A primeira pergunta que elimina muitos professores em entrevistas é a pergunta sobre conte-nos sobre você. Muitos professores, quando vêm para a entrevista, cometem muitos erros em responder essa pergunta. Uns falam por demais da sua vida pessoal, contam a sua história, de onde nasceu, de onde vem, de onde vai, os pais, a religião, contam muita história. E outros cometem erro em falar menos. Eu tenho os teus dados, a partir do teu currículo, a partir da tua carta de recomendação, eu já tenho essas informações. Então, a informação que eu preciso não é mais aquela que eu já tenho. Na tua resposta tem que ter a sua experiência, o método que você usou e o resultado. Porque eu, como recrutador, é isso que eu preciso. Preciso de alguém que tem experiência, alguém que tem um método e alguém que já tem resultado, que já tem uma prova social. Agora, vir me contar a tua história, de onde você nasceu, de onde você vem, isso não me interessa. O que me interessa é a tua prova social. Que experiência você tem, que método você tem e que prova social você tem. Isso é que me interessa. Vê como é que fica aqui o exemplo. Sou Pedro Bartolomeu, professor de matemática com 5 anos de experiência. Sou especializado em ensino híbrido. Meu método aumentou o número de nota dos alunos na ordem de 25% na última escola em que eu trabalhei. Como vês a resposta desse candidato? Ela apresentou o seu nome, disse a sua experiência, que é professor de matemática há 5 anos, e explicou também o seu método. Portanto, ele é especializado em ensino híbrido e o seu método resolveu um problema. Portanto, ele tem uma prova social, que graças a esse método aumentou o número de positivas. Os alunos tinham notas baixas, mas usou o seu método inovador e o resultado, 25% de notas altas, tanto na última escola em que trabalhou. É isso que o recrutador quer. Agora, a próxima pergunta é a que mais reprovo. Tenho acompanhado as entrevistas, muitos professores que passam neste processo e esta pergunta é a que mais reprova. Por que devemos contratar você? Esta é a pergunta em que muita gente erra. Mas você não vai errar porque eu vou te passar aqui a resposta matadora, a resposta irresistível, em que tão logo você der, o recrutador vai colocar o teu processo de lado e vai te pedir para vires no próximo encontro. Muitos professores acabam por dar respostas bastante genéricas. Vocês deviam me contratar porque sou dedicado. Será que aqueles 50 candidatos que estão aí na lista de espera não são dedicados? Não, deviam me contratar porque sou honesto. E qual é candidato que não é honesto? Todo candidato é honesto, todo candidato é dedicado. Então, esta resposta genérica não ajuda. Há uma resposta matadora que você deve dar. Ao responder essa pergunta, você deve usar a fórmula matadora. Nesta fórmula tem que ter valor, mais a prova social. Como por exemplo, imagina que perguntam por que devemos contratar você. Eu vou responder, porque meu método em área X, vamos supor que em área de matemática ou em área de língua portuguesa, depende da tua área, vai resolver aqui, vais indicar o problema, a dor da escola, qual é o problema da escola. Daí a necessidade de antes de vir para a entrevista, fazeres um diagnóstico, fazeres uma pesquisa da realidade da escola. Quais são as principais dores, as principais dificuldades da escola. Então, fazeres esse levantamento, você vai dar uma resposta matadora. Então, vocês me vão contratar porque o meu método em matemática, em língua portuguesa, em ciências, resolve o problema tal. Como demonstrei em exemplo concreto XXX. Você tem um valor e tens uma prova social, vais apresentar a tua prova social. Então, vocês me vão contratar porque o meu método vai resolver o vosso problema. Como, por exemplo, na escola tal em que eu trabalhei, os alunos tinham um problema em cálculo e em 3 meses usei o meu método que resolveu o problema na ordem de 40%, 50%, 60%. Então, você apresentou o teu valor e a tua prova social. A terceira pergunta: como você lida com os alunos desinteressados? Como é que você lida? Bom, aqui a grande armadilha tem sido os professores
começarem já a culpabilizar os alunos, ou então culpabilizar os pais encarregados da educação, a sociedade no geral. Não, mas isso não é a estratégia certa. Você precisa encontrar uma resposta estratégica. Usas a fórmula ABC, que consiste em identificar os antecedentes deste aluno, as causas e depois propor a solução. Então é dizer, se eu tiver um aluno desinteressado, tiver um aluno indisciplinado, primeiramente eu vou procurar compreender os antecedentes deste aluno. Depois vou procurar identificar as causas, por que este aluno é indisciplinado. Depois vou criar um plano individual sobre este aluno. Eu vou ter um plano geral para a minha turma, mas depois um plano individual para este aluno indisciplinado, uma vez que já identifiquei os seus antecedentes, já identifiquei as causas, facilmente vou saber lidar com este aluno desinteressado, este aluno desobediente ou indisciplinado. A quarta pergunta, qual é a sua maior fraqueza? É uma pergunta também muito colocada em entrevistas para professores. O erro fatal é procurar mentir, dizer não, o meu erro é ser muito perfeccionista. Esta é uma resposta muito corriqueira. Todo mundo que vem para a entrevista diz a mesma coisa. Você precisa se diferenciar, precisa se destacar, dar uma resposta honesta, mas bastante estratégica. Você pode responder, seguir a seguinte estrutura, não é? A minha principal fraqueza é melhorar em comunicação, melhorar a tua fraqueza, ser honesto, não é? De forma estratégica vai responder. A minha principal fraqueza é melhorar, por exemplo, em comunicação, mas já estou fazendo cursos. O que você está a fazer para evoluir, para melhorar esta tua fraqueza? É indicar a tua fraqueza e dizer o que você já está a fazer para melhorar esta fraqueza. A quinta pergunta é, o que você não faria em sala de aula? Nesta pergunta é preciso muita atenção. Se você responder não sei, então automaticamente és eliminado. Naquele momento já estás eliminado. Evite responder não sei, mas você pode responder o que não faria na sala de aula. Evitaria métodos passivos, porque acredito numa filosofia construtivista. Eu acredito que o conhecimento deve ser construído na sala de aula. Então, jamais usaria métodos passivos. Uau, esta resposta somava-te ponto e o recrutador devia já colocar o teu processo de lado para te chamar para a próxima fase. E só por isso eu já merecia o seu like e que se inscrevesses no canal para estares por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. A sexta pergunta, como você mede o sucesso do seu ensino? Esta é a sexta pergunta. Então, nesta pergunta você precisa apresentar o teu diferencial. Então, você vai dizer, para além das métricas que são as notas dos alunos, eu procuro ver o engajamento dos alunos, a autoestima dos meus alunos, e com base nesses dados em que eu vou avaliar o sucesso do meu ensino. Se há mais engajamento, os meus alunos estão cada vez mais participativos, a autoestima positiva, logo a avaliação que eu farei do meu ensino é uma avaliação positiva. A sétima pergunta, conte uma vez que você falhou. Aqui é para nos fazer lembrar que somos seres humanos e somos falhos. Agora, ao responderes, você usa esta fórmula, que é a fórmula STAR. STAR é uma fórmula que significa situação, vai dizer a situação, em que você falhou, a tarefa que devia realizar e o resultado aprendido. Indicares o momento em que você falhou, é só usar essa fórmula, vais indicar a situação. Foi no momento tal, mandaram-me uma tarefa fazer tal, e o resultado foi tal, o que é que eu aprendi com esta ação e o que vou fazer para evitar para que esta ação não se repita. Então, eu usar esta fórmula STAR. A oitava pergunta da entrevista para professor é aquela muito difícil de responder. Quanto você quer ganhar? Diz lá, quanto você quer ganhar? Imagine. Se você já esteve nesta situação, assim como eu, diz aí nos comentários como é que você respondeu a esta pergunta. Quanto você quer ganhar? É muito difícil de responder. Diz lá nos comentários como é que você reagiu, como é que você respondeu a esta pergunta. Aqui é fundamental você usar uma tática. Primeiro, pesquisa do mercado. Procura ver a média da zona onde está situada a escola. Né? Qual é a média salarial, quanto é que pagam. O posto em que você está a concorrer. Estás a concorrer como professor de língua portuguesa, língua inglesa. Portanto, nesse posto, qual é a média? E muito importante, deixe sempre espaço para a negociação. Portanto, você vai dizer, olha, de acordo
à realidade, de acordo com aquilo que eu posso também oferecer, a minha média salarial é esta. Mas ainda estou aberto para a negociação, estou aberto para novas propostas, porque sei que o salário não é o único agente motivacional da empresa. Mostra-se flexível e aberto para a negociação, aberto para a discussão. Agora, a número 9. O que você sabe sobre nossa escola? Aqui muitos candidatos falham e vai dentro daquilo que eu já me referi, a necessidade de fazer um estudo. Você vai fazer a entrevista, foi chamado para fazer a entrevista, tens que fazer um estudo, tens que conhecer a escola. Podes procurar pessoas que já trabalharam nessa escola, pessoas que já passaram nessa escola, vai para as redes sociais, as páginas da escola, procura buscar toda a informação. Tens que ir munido de informação. Porque se um candidato vai para uma entrevista e quando perguntamos o que é que ele sabe sobre a escola e nos diz que não sabe nada, a princípio já está demonstrada a falta de interesse. E eu não vou recrutar um indivíduo que não tem nenhum interesse, um indivíduo que não conhece a cultura, não conhece a história da instituição. Não vou recrutar um indivíduo assim. Então é muito importante você fazer a pesquisa do projeto pedagógico da escola. Procura alguns dados importantes, procura saber qual é a filosofia, qual é a visão, quais são os objetivos da escola. E a tua resposta deve ir de encontro à visão e os objetivos dessa escola. Então não cometas o erro de responder não sei nada sobre a escola, respondendo assim zero na entrevista. A 10ª pergunta que nunca falha nas entrevistas para professores. Você tem alguma pergunta para nós? Então aqui as pessoas que estão a entrevistar vão dar também oportunidade para você colocar alguma pergunta, se tem alguma dúvida, tem alguma sugestão. Então aqui é importante você levar algumas perguntas estratégicas, algumas perguntas inteligentes a fazer, né? Eu lembro-me quando estava a fazer a entrevista, a última entrevista em que eu participei, tanto para o cargo de diretor pedagógico. Então eu perguntei, na eventualidade de vocês me contratarem, o que é que vocês esperam de mim? Fiz essa pergunta. Quer dizer, eles me dão oportunidade para eu perguntar e eu lhes lanço esta. Na eventualidade de vocês me contratarem, o que é que vocês esperam de mim? Eles começaram a responder, não, olha, esperamos que você faça isso, olha, isso acho que facilitou e abriu de que maneira para eu ser contratado e até hoje estar aqui como diretor pedagógico. Então você pode fazer essas 3 perguntas inteligentes. A primeira, quais são os maiores desafios da escola atualmente? Como avaliam o sucesso dos professores aqui? Vejam aqui mais a outra pergunta. Há oportunidades de desenvolvimento interno? Aqui está a demonstrar o interesse, está a demonstrar aqui a preocupação em querer fazer parte do grupo e também já tens uma visão para melhorar os possíveis problemas que a escola atravessa. Se você anotou tudo o que falamos hoje, você já está à frente de 90% dos candidatos à vaga de professor. Agora aproveita para dares um like e se inscrever no canal para estares por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui. E você quer aprender a fazer o currículo irresistível, o currículo que vai te colocar em frente de 90% dos candidatos, eu vou deixar o link na descrição de um vídeo que vai te ensinar como fazeres um currículo para esta vaga de professor que você quer concorrer. Então logo termina esse vídeo, vais na descrição e assista. E qualquer dúvida que tiveres, deixas no comentário. Eu tenho imenso prazer de responder todos os comentários. Até o próximo vídeo.